Esporte Terê. Esporte Terê FM. Cara, que sempre quando o churrasco chama todo mundo. Boa tarde, Felipe, beleza? Fala, Galo. Boa tarde, Galo. Você tá bem? Tranquilo, Tudo bem, cara, tranquilo. Tá bem. Tu não vai ficar falando as coisas do Clã DJ não, né, cara? Cara, não, vamos, já que tu... Né? Eu não ia falar não, mas... É porque ele tá aqui com a gente, né? Vocês não conseguem vê-lo, porque ele tá se escondendo, né? Mas ele tá aqui no estúdio com a gente e a gente tava comentando que foi aniversário do Clênio esses dias, fez 55 anos. O homem é rapaz. Parabéns, cara. Carinha de Morou 52. em Cidade de Padre e praia. Tá bravo, é 52, desculpa, DJ. 52 cara, errou por anos. pouco, calma, cara. Que isso, Mas tá bem conservado, cara. Tu morou em Cidade de Praia um tempo, né? A carinha de 60, danado. Então, aí ele, pô, fez um maior churrascão lá, não chamou a gente, não. Chamou ninguém, E cara. fala que é amigo, chega aqui, abraça, aperta Ih, a mas mão. não pode falar. Ih, já tá no ar, né? Ih, rapaz, pode falar essas coisas não. Olha só, o Flamengo ontem, cara. Ah, tá bravo por causa disso também. Chegou reclamando aí do Flamengo. O Tá Flamengo bravo. ontem, cara, passou sufoco, eu não sei. Mas assim, o problema, cara, é a demora pra marcar aquele gol. Cara, o que acontece? Que, né, deu uma aliviada. E aí, Sim. cara, assim, é complicado. Passou em segundo. Eu ontem falei 5x0, cara. Não esperava. Tu acha que ninguém, acho que nem o Flamengo, o Felipe Luiz esperava. Assim, o que acontece, cara? O Deportivo Táchira foi o saco de pancadas do grupo, mas ninguém goleou o Deportivo Táchira, né? Pois é, Ninguém verdade. goleou o Deportivo Táchira. É engraçado, o time da Venezuela não fez nenhum ponto, mas ninguém goleou. Sim, na primeira rodada o Flamengo enfrentou eles lá na casa deles e ganhou de 1x0 também. Mas a verdade, cara, que o problema é que o Flamengo perdeu o jogo que não tinha que perder, né, cara? Exatamente. Empatar no Rio com a Central Córdoba já era uma tragédia. O único jogo que daria pra aceitar o Flamengo perder pontos, perdeu. Não perdeu o jogo, mas perdeu pontos. Porque empatou com a LDU na altitude. Isso, aí tudo Era bem, o único né? jogo que dava pra aceitar. A verdade é que o Flamengo deixou pro último momento, como a maioria das vezes, até em 2019 o Flamengo fez isso, como a maioria das vezes na Libertadores, o Flamengo deixou pro último momento pra tentar fazer alguma coisa. E fica complicado, né, Zeca? Aí é um Sim, sufoco, né? Não pode realmente deixar ir pro último e, cara, momento. esse Flamengo do Felipe Luiz, cara, é impressionante, cara. Geralmente em jogos mais tranquilos, né? Como esse contra o Táchira, contra times menores. Parece que o time, quando não faz o gol logo, meio que se perde um pouco, né? Diferente do jogo contra o Palmeiras, que a gente viu um Flamengo que foi fazer gol só lá no segundo tempo e de certa forma, óbvio que tomou sufoco do Palmeiras, é um time muito mais como é que se fala? Mais Qualificado, né? sim. Mas assim, jogo bem melhor também, né? Não, claro, pô, o Flamengo jogou infinitas vezes melhor. Também o Palmeiras deixou o Flamengo jogar também, né? O Deportivo Táchira, como o Felipe Luiz falou na coletiva, deu até o City do Guardiola como exemplo, né? Que foi vice-campeão lá na Inglaterra de uma Copa, lá esqueci a Copa. Mas o outro time, cara, fechou a casinha e o City não conseguiu entrar. O City do Guardiola, né? Dá pra comparar. É difícil, né? Pois sim. Ele falou isso, cara, linha de 5. Tinha 10 dentro da área. Chegou a falar que tinha 10 dentro da área. Pois e tal. ontem eles vieram com essa proposta também, eles são um atacante. Sim, mas, cara, assim, mas era óbvio, cara. Eles não iam vir pra cá jogar de peito aberto pra jogar contra o Flamengo. Não é possível que o Felipe Luiz esperou isso, cara. Terminar com Então, honra, cara, né? você arma um time que vai chutar bem de fora. Os jogadores que chutem bem de fora da área. Cara, eu não consegui ver o jogo, mas os melhores momentos que eu vi, cara, quem mais arriscou foi o Alan. Exatamente. Que deve ter 3 gols na carreira inteira. Entendeu? A Arrascaeta pouco chutou, o chute que eu vi ele dar lá, chutou fraquinho. Entendeu? O Gerson também, não sei se não teve muitas oportunidades, mas, cara, trabalhar mais a bola e finalizar de fora da área. Tudo bem que o Pulgar também faz muita falta nesse Flamengo. O time também né? tava bem impaciente, Sim, isso acabou sim. atrapalhando bastante. Tava Sim, ansioso, sim. né? Na verdade. Aí Sim. complicado, porque entrou com aquela carga, aquela pressão, precisa vencer. Cara, Se tinha que ontem vencer. Se empatar tá mais tranquilo, Sim. então se a gente perder, a E, gente tá e, classificado. cara, a mas pressão vai só ficar em segundo, aumentou. é mais A tranquilo, pressão né? só aumentou com a LDU vencendo. Ainda venceu por 3x0 o Central Córdoba. O Flamengo precisava vencer de 3x0 pra poder tomar a liderança da LDU. Então, cara. Apagou no fez pelo gol, tá bom, importante que a gente Não passou, fez. deixa. Exatamente. dificuldade de fazer Ficou um nisso. gol, né? Exatamente isso. A classificação do Flamengo foi. Eles estão falando da classificação culposa, né? A classificação do Flamengo foi exatamente isso, cara. Fez 1x0, venceu o show. Fez o dever de casa. Tá bom, né? Devia ter feito outras vezes. É. Zeca, mais uma notícia aí sobre o Flamengo. O Everton, lá da Inglaterra, acionou a cláusula de compra do Alcaraz, né? Com isso o Flamengo vai receber vai receber em termos, né? Que o Flamengo deve esse valor já, né? Contratou o Alcaraz, deve até um pouco mais. O Everton vai pagar 15 milhões de euros aí pelo Alcaraz, cerca de 96 milhões de reais, pouco mais, pouco menos. E tem a possibilidade de mais 3 milhões de euros
caso o Alcaraz alcance algumas metas, né? Graninha boa, Então, hein? cara, na verdade o Flamengo se livrou de uma dívida, essa é a verdade. Porque essa pois é. grana não vai nem, acho que não vai nem fazer muita coisa na conta do Flamengo, Mas não. é bom também, né, cara? Quando você Sim. se livra de uma dívida, tu fica feliz. Pronto. Sem dúvidas, sem Né? dúvidas. Não tava jogando mesmo. Tem umas lá em casa, se tu quiser contratar. Pô, eu falei isso pra Clênio você, que tá aí cara. também, fazendo bico lá, já viu o bico do Clênio? Olha lá, o bico dele. Clênio tem dinheiro, né, Ele fica cara? bravo. Clênio tem dinheiro, tá tranquilão pra lá e pra cá. Tá Quem pode, feliz, pode. tá Tá Veste com ele não, que ele tá brabo. Ó, gente, Claro, de tu falou, semana. falou que o cara tinha... final de semana, velho e ranzinza. Final de semana tem os programas do Clênio pra você aí Tá que tentando curte um suavizar, funk. Claro, né? pô, o cara é meu amigo, deixa eu dar uma moral pra ele. Tem os programas do Clênio pra você que curte um funk, né? Sabadão tem o sacode de 7 Isso. às 10. É isso? É, né? 7 às 10 e no Caraca. domingão tem os drops, né? Dentro do programa Agito, que vão de 8 às 9. É. Isso Fica aí. brabo não, DJ, tamo junto. Pronto, E ele fez vai o estar lá jabá, tá também, feliz. na festa lá, o amor está no ar, Vai tá lá, quebrando cara. tudo. E ele não só toca não, ele dança também. Isso, verdade, É. isso é verdade. Manda vários passinhos de funk lá, o DJ. vai Ele é o arrebentar, brabo. hein? Verdade. Todo eu tenho pra ver isso, cara. Doido Ele, mesmo, Duda cara. Ramalho, Thiago Martins, Caio no vai ser Pagode. legal, vai ser muito bom. É, tem aquele outro moço também, o Romulo Loves. Ah, galera, bombar, hein, vai ser cara? maneiro, vai ser maneiro. Tem que dançar com ele lá no Ih, dia. eu, não vou, eu vou trabalhar, não vou dançar não, posso não. Que pena, Tô cara. proibido, já me proibiram. Olha Eu só. danço muito, sabe? É muito mal, né? É isso. Vamos falar Fala. do Botafogo agora? Vamos. Botafogo no mercado aí. Sim, no mercado precisa muito, né? Então o Precisa. Botafogo tá atrás de uma joia, né? Ao que tudo indica, né? Pelo menos é o que toda a imprensa argentina tem comentado. O Botafogo tá atrás do Álvaro Montoro e tá longe de fechar não, cara. Ele tá tem pertinho. 18 anos, é revelado pelo Vélez, né? A negociação gira em torno de 8 milhões de dólares, um pouco mais de 45 milhões de reais. Ele é considerado uma das maiores revelações recentes aí do Vélez, né? Ele que é novo. Tem 18 anos, só. pô, vai vir pra base. É. Não, ele já tá no profissional do Vélez desde os 16, já, cara. Impressionante, E cara. eu vi uma matéria que ele é considerado o novo Almada, né? De certa forma. Muito então, parecido, né? Característica parecida sim, demais. sim. Aí- E é o que o Botafogo tem precisado, né, Zeca? verdade, Pra né? dividir Sim, ali uma com boa o Savarino, aposta. o Botafogo precisa, Tá cara. prestes Tomara a tomara que esteja, que ele chegue e não sinta o peso da camisa e nem precise de muito tempo pra se adaptar, né? Porque as rodadas, os campeonatos estão rodando aí e o Aqui- Botafogo tá precisando, né, Isso cara? aí, aqui no Brasil só Subir para de os produção. fortes, né? O Sim. calendário aqui é outra história. Sem dúvida. Agora vamos falar de uma novela, cara. Vai ter É. fim? Vasco e 777? Cara, não vejo o fim nem tão cedo. Tá rapaz, vai esquisito, demorar, né, cara? hein? Então, o Vasco teve uma nova vitória aí sobre a 777 na Justiça. Isso foi ontem, né? A decisão da 20ª Câmara de Direito Privado foi de manter aí a liminar, né? Que suspende os poderes societários da 777 e entrega o controle da SAF ao Clube Associativo do Vasco, né? Então a 777 não tem poderes hoje no Vasco, manteve-se a liminar, né? Com isso, o processo está correndo em segredo de justiça. O Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco e representante, né, nessa ação, ele disse em poucas palavras que a decisão reforça os argumentos do clube de frente à 777, que a 777 praticou gestão temerária e que entre outras irregularidades, aumentou a dívida histórica, deixando de arcar coisa, com hein? diversos compromissos financeiros, né, Zeca? É complicado, Que cara. coisa, hein? E assim, Complicado. Foi um baita uma de um coisa golpe essa impressionante, 777, pois todo é. mundo muito esperançoso, né? exatamente. Não, veio a SAF, vai Mas, melhorar. cara, é complicado. E você Eu acho vê assim. isso. Eu acho que foi muito feito no desespero esse contrato. Talvez até, de certa forma, rolou se um tivesse precinho. investigado, né? Deve ter tido umas comissões aí, porque ninguém Não, procurou saber realmente, direito é. a E 777, aí depois entendeu? começou a descobrir, todo mundo começou a descobrir Sim, o que várias em outros histórias, países a empresa várias fez, né? histórias, vários clubes aí que tiveram problemas com a 777. Exatamente. O Vasco entrou nessa. E se deu mal, essa é a verdade. Sorte que conseguiu na justiça. Sorte não, né? Por capacidade dos seus advogados, conseguiu na justiça essa liminar que tira os poderes da 777. Pois Senão é. nem sei como estaria o Vasco hoje. Pois é, isso é complicado, né? Bom, vamos falar do Fluminense, que hoje entra em Sim, campo Fluminense pela tem jogo Sul-Americana. importante, né, Zeca? Hoje o jogo precisa vale- vencer pra ficar em primeiro do grupo, né? Vencendo fica em primeiro do grupo, né? Fica na liderança do grupo F. E, Confronto direto, né, pra corta o liderança. playoff, né? É. Corta os jogos do playoff. O jogo às 9h30 Facilita da a noite. vida, né? Sim, Fluminense e Once Caldas, 9h30 da noite no Maraca. O Renato Gaúcho deve manter aquele esquema que ele faz, né? De dar uma girada no elenco, dar uma rodada no elenco. Thiago Silva parece que é o da vez pra ficar no banco. Entre eles tem alguns outros aí que podem sair, né? Martinelli, né? O Fuentes deve voltar também. O Thiago Silva que tem uma certa, né? Precisa descansar um pouco às vezes, né? E não tem jogado os jogos da Sul-Americana. Então o Renato Gaúcho deve fazer isso. O Ganso deve voltar no meio campo também.
né? E o Fuentes na lateral esquerda. A provável escalação do Fluminense é a seguinte: Manda aí. Fábio, Guga, Inácio ou Thiago Silva, Freitas e Fuentes, ou René, né? Hércules, Martinelli ou Nonato, Ganso, Arias, Everaldo e Serna. Essa é a Muito provável escalação do bem. Fluminense. Cara, não Ele sei, tá talvez pela tranquilo hoje, né? importância. Não sei. É. Hoje, Não, nessas é. competições, a gente vê o Vasco e como sofreu, né, Pois pra é. classificar em segundo. E a Sul-Americana No tem essa grupo, questão, tudo bem, né? o Fluminense- Passando em primeiro é mais Sim, tranquilo, o né? Fluminense- Tem que vencer. Ou vai pra direto pras oitavas ou vai nos playoffs. Então, assim, tá de certa forma tranquilo, mas, cara, É melhor pra você ver. passar direto. cara, né? são grupos que a gente viu na Libertadores, o Botafogo, o Flamengo classificando em segundo aí em grupos tranquilos, né? Infelizmente. O do Botafogo ainda considera um pouco pior que o do Flamengo, que tinha lá o É, mais Estudiantes, complicado, né? pois é. Da Universidade de Chile. Mas... O resto todo mundo deu mole mesmo, né? Sim. Bom, então vamos para os palpites. Vamos. Vamos lá, o Gabriel na técnica da TV mandou aqui Fluminense 2-1 em cima do Once Caldas. Palpite do Gabriel. E tu, DJ? Qual é o teu palpite? Fala aí, Clênio. Vai o Gabriel? 2-1, então tá bom. É 2 a 1 igual pro tu, ele, Fluminense. velho. 2-0 pra Ele fica mim. bravo, velho. Eu tinha que ter uma câmera pra ele, cara. Tinha, cara. Ele Poxa, fica eu tenho que puto, mostrar, cara. Será que não dá pra mostrar, não, cara? Quer vir aqui rapidinho, não? O pessoal te ver, cara? Vai ser legal, cara. Vai ficar de mal contigo. Aí, ó, aí, dá um tchauzinho. Aê! Tá todo mundo aí que tá na sintonia e tal, como é que se fala aí? Ouvindo, dá Tá o jazz, dá o jazz. Vendo a gente. Sim. Caraca, Valeu. hein, rapaz. Vamos ter Esse é o agora Formoso, cara. milhões de visualizações no YouTube, cara. DJ Formoso. Valeu, Clênio, isso aí. Então, pra mim, cara, 2-0 pro Fluminense. E você? Cara, tá 2x0, tô contigo. Então tá bom, pô. Milagre, né? Cara, Milagre, né? Dá pra ganhar Milagre. tranquilo, cara, mas... O negócio é ganhar, vai jogar em casa e pronto, fica Sim, tranquilo, né? Sim. Camarada, então aquele abraço, até amanhã. Valeu, abraço. Valeu. Valeu, DJ! Esporte Terê. Esporte Terê FM.